Técnicos da Fundação Getúlio Vargas estão em Teresina para avaliar a situação de obras importantes que estão paradas ou atrasadas. E para saber o que vai ser feito a partir desse trabalho, a gente conversa agora com o secretário de Governo, Merlong Solano, que coordena esse trabalho. Secretário, houve um encontro no final da semana passada de técnicos da Fundação com integrantes do governo. Qual é a importância desse diagnóstico para a continuidade dessas obras, que é o que a população mais espera? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Trata-se de trazer o aporte de uma fundação reconhecida nacionalmente para os nossos órgãos. A gente encontrou o Estado com muitas obras paradas, recursos conveniados também com obras paradas e as secretarias num estado de desestruturação técnica muito grande. Como a estruturação da secretaria demanda um tempo, reorganização de plano de cargos e salários, convocação de concurso público, que é muito complicado no momento em que o Estado já está próximo do limite do gasto com o pessoal em relação à lei de responsabilidade fiscal, aí veio esta saída de trazer uma entidade reconhecida nacionalmente para dar um suporte técnico a mais às nossas secretarias, no sentido de que a gente possa colocar em andamento o mais rápido possível diversas obras que encontramos paralisadas. Há prioridades dentro dessas obras? O governo anunciou a retomada, por exemplo, do Centro de Convenções e do Rodoanel. Mas o que a população percebe é que é um trabalho muito moroso. Tem, por exemplo, ali na entrada do Morada Nova, ali da BR-316, uma obra importante. A duplicação das rodovias, que também não anda. Quais são as prioridades? Mas nós temos obras de mobilidade urbana, como o elevado ali da Miguel Rosa, a Ponte do Meio, uma avenida Beira-Rio lá em Floriano. Tem obras na área de infraestrutura de estradas, como a duplicação das BRs, como a Transcerrado, a Transnordestina, que respeita as desapropriações, obras de saúde, como a nova maternidade para Teresina, um novo hospital regional para Picos. Enfim, uma grande gama de obras, são cerca de 50 obras que o governador escolheu como obras estratégicas, que precisam ser retomadas ou iniciadas o mais rapidamente possível, até para a gente ajudar na retomada do crescimento da economia do nosso Estado. E há recursos para isso, secretário? Então, muitas delas têm recursos conveniados, desde alguns vêm até ainda do governo Wellington Dias, outros do governo Wilson Martins, outros do governo Zé Filho. Outras não têm recursos, mas estão sendo objeto de tratativa do nosso governador Wellington Dias nas operações de crédito com bancos internacionais. Com que prazos o governo trabalha para a retomada desse conjunto de obras? Bom, muitas já foram, algumas já estão sendo retomadas, o Rodoanel, o elevado da Miguel Rosa, por exemplo, já foram retomados. E o que nós queremos é, o mais rapidamente possível, retomar essas obras para entregá-las à sociedade. Outra discussão, secretária, é com relação às PPPs, e aí envolvendo já a princípio 3 terminais rodoviários, Teresina, Picos e Floriano. Quando as licitações serão abertas? Queremos já realizar a audiência pública dos terminais. Hoje o governador se reúne com os deputados para explicar a ideia da parceria público-privada no âmbito dos terminais e de uma maneira geral. Queremos realizar as audiências públicas ainda neste mês de agosto, para que possamos lançar o edital no mês de setembro e assinar contrato ainda no mês de outubro. A ideia é passar definitivamente para a iniciativa privada? Não. Como é que funcionaria isso? Não, em absoluto. Trata-se de passar apenas a gestão. Você tem hoje um serviço de péssima qualidade, pelo qual a sociedade paga, que ainda está gerando prejuízo para o Estado todo ano. O Estado estudou, viu que é viável a concessão, não é? No modelo em que o que ganhar a concessão faz uma reforma e ampliação desses terminais rodoviários, incorpora padrões modernos de gestão, inclusive com tecnologias, e também com gerenciamento adequado e eficaz. A sociedade continua pagando o que já paga e nós teremos uma melhoria do serviço, mas mediante um contrato. Sim. Mediante um contrato em que apenas a gestão do serviço é repassada, a fiscalização é feita pela nossa Secretaria dos Transportes. E agora essa é a pergunta, secretário, como o senhor próprio admite, é um serviço ruim, a gente vê hoje, a imagem é clara, por exemplo, do terminal rodoviário de Teresina, que até bem pouco tempo era um cartão postal, hoje está caindo aos pedaços. O governo falhou, a iniciativa privada vai ter competência para tal? O terminal rodoviário no Brasil todo já é administrado por empresas privadas, é uma concessão pública, não é?
é um tipo de serviço em que o Estado é melhor como gestor do contrato do que como prestador do serviço. Porque como gestor do contrato, a gente tem lá as cláusulas que o prestador do serviço é obrigado a cumprir. O serviço do Estado é garantir que aquele contrato seja cumprido integralmente. Não sendo cumprido, há uma série de sanções previstas no próprio contrato, entre elas, inclusive, a rescisão do mesmo. Só para mudando de assunto, secretário, mas é um tema também abordado, inclusive, na Assembleia, a viagem do governador para os Estados Unidos, a oposição cobrando explicações, o governador, inclusive, vai ter que entregar um relatório minucioso do que fez em Washington. Qual a importância dessa viagem para o Piauí? Muito grande. O governador foi tratar de projetos de grande interesse. Junto ao Banco Mundial, são 2 operações de crédito que totalizam quase R$1 bilhão. Acompanhar uma operação de crédito da Eletrobras de quase US$120 milhões para ampliar esse projeto da substituição de redes de gambiarra, que é uma coisa que atrapalha muito a qualidade da energia. E junto ao BID foi acompanhar uma operação de crédito de cerca de US$70 milhões para a área do saneamento rural. Esta é uma das saídas, Marcos. Nós temos 2 providências a tomar. De um lado, o máximo de convênios com o governo federal, o máximo de esforço para utilizar os recursos já conveniados. Por isso, inclusive, esse acordo com a Fundação Getúlio Vargas. De outro lado, trazer novos recursos no curto prazo. Aí vem as operações de crédito, para que a gente possa fazer com que o Piauí volte a crescer no ritmo que vinha crescendo nos últimos anos, acima da média do Brasil. Agora, eram operações de crédito já travadas desde o ano passado e devem sair do papel quando, secretário? Porque a autorização do Senado passa por Brasília. Exatamente. Já cumprimos, digamos assim, 2 etapas importantes. As missões vieram ao Piauí, a modelagem da operação foi feita, o governador fez a missão lá junto aos Estados Unidos, a área técnica do banco já considera que está adequado, agora vem para o âmbito do governo brasileiro, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, em seguida volta para o banco dar a sua aprovação final, aí vem para a Presidência da República e o Senado Federal cumprirem a última etapa. Esperamos cumprir tudo isso até novembro desse ano. Muito obrigado, senhor, então, pela entrevista e pelas informações.